Olá a todos, meu nome é Gabriela e nesse vídeo vou apresentar para vocês essa pesquisa desenvolvida por mim e por meu orientador Renato. A pesquisa é da área da engenharia biomédica e tem como título Análise de movimentos da mão utilizando EMG de alta densidade. Nosso trabalho foi baseado nesse artigo publicado na Nature e caso você queira pode acessá-lo pelo QR Code abaixo. Os principais objetivos da nossa pesquisa foram a análise dos dados abertos disponibilizados pelo artigo, relacionar os sinais do EMG com diferentes movimentos da mão, observando a força que cada músculo faz em cada movimento, e se uma força influencia a outra, e se sim, o possível motivo disso ocorrer, e produzir e disponibilizar os códigos computacionais para que outros pesquisadores possam continuar e se aprofundar na análise desses dados. A justificativa desse estudo é pelo fato de que a maioria das atividades diárias são realizadas com a mão, e como são diferentes músculos que controlam os dedos da mão, os movimentos têm grande complexidade, sendo importante sua análise para compreender melhor como são executados. Os dados foram coletados a partir de EMG de alta densidade, como podemos ver ao lado, para captar os sinais dos músculos enquanto os sujeitos realizavam os movimentos. A coleta foi feita em 20 sujeitos não amputados, os quais realizaram 66 movimentos do dia a dia, como dobrar os dedos, mexer o punho, e isso foi feito de forma controlada, já que os dedos e o punho estavam estabilizados. A análise dos dados foi feita através da linguagem de programação Python na plataforma gratuita o Google Colab. Foram feitos 2 notebooks, um para download dos dados e para geração dos arquivos e outro para análise dos dados. Ambos notebooks você pode encontrar no GitHub no QR Code abaixo. Inicialmente, a leitura dos dados foi feita apenas com o arquivo do sujeito 20 e depois que houve a consistência dos dados, nós generalizamos nosso código para os demais sujeitos. Como o sujeito 20 fez apenas 65 dos 66 movimentos, para facilitar a generalização foi analisado apenas 65 movimentos, eliminando o último. Foram 9 forças analisadas no total, as quais envolviam os dedos e o punho. Observou-se que as forças estavam em volts e, com o intuito de compreender melhor os dados, foi necessário modificá-los para Newton. Com as forças em Newton, as forças e os 65 movimentos feitos pelo sujeito 20 foram relacionados e colocados em gráficos para avaliar se as conclusões obtidas eram coerentes ou não. Obtivemos 195 gráficos com 5 retas, pois cada movimento foi repetido 5 vezes, cada gráfico para um movimento diferente. Aqui estão exemplos de 2 de nossos gráficos que obtivemos. Através dos gráficos foi possível notar algumas contradições, como, por exemplo, movimentos opostos com o mesmo sinal, ou movimentos que, embora envolvesse a força analisada, seu módulo era pequeno. Com base nos gráficos anteriores, fizemos 9 tabelas para cada sujeito. Cada tabela está relacionada a uma força e contém as seguintes informações: média e desvio padrão das forças para realizar os movimentos. São 5 média e 5 desvio padrão por conta das repetições. Cada linha da tabela representa um movimento. Todas as tabelas foram salvas em arquivo Pico. Feitas as 180 tabelas, acrescentamos outra medida estatística para compreender melhor os dados, a correlação entre as forças e o movimento para cada sujeito. Devido ao fato de haver muitos dados de correlação, escolhemos apenas os movimentos e as forças que utilizavam os dedos. Para observar se havia certo padrão na correlação, foram feitos histogramas a partir dos números obtidos. Como podemos ver alguns exemplos nesse slide. A análise dos histogramas foi a partir da concentração da quantidade de sujeitos que possuíam a mesma correlação entre as forças. Quanto mais concentrado o gráfico está em um único ponto, significa que mais sujeitos apresentam essa correlação e, portanto, essa relação entre as forças enquanto o sujeito faz um movimento é algo recorrente e não um caso isolado, salientando que é algo que precisa ser estudado mais a fundo para confirmar essa evidência. Para melhorar a visualização dos dados da correlação, fizemos a mediana das correlações e o módulo desse valor colocamos em uma matriz e a adaptamos para ser apresentada de forma gráfica, deixando mais evidente a existência ou não da relação entre as forças. As cores representam o módulo da correlação. Quanto mais azul, menor a correlação, e quanto mais amarelo, maior a correlação entre as forças, sendo a maior delas a correlação entre as forças 1 e 2. Com todas as informações e análises dos dados feitas nessa pesquisa, é observado que a correlação feita ficou mais evidente nos dedos que estão mais perto um dos outros, e as possíveis causas disso ocorrer são porque o controle neural desses dedos acontece de forma conjunta. Entretanto, para ter certeza de que esse é o motivo exato, é necessário que os dados sejam estudados mais a fundo. Além disso, outra causa provável é o fato de ser o mesmo músculo atrás de tendões que se ramificam e transmitem a força para os dedos que estão próximos, resultando a correlação maior entre eles. Obrigada a todos por assistirem o vídeo. Eu fico à disposição para caso queiram tirar dúvidas comigo, esse é meu e-mail para contato. Lembrando que esses QR Codes são para o link do artigo, do GitHub, e adicionei também o QR Code do meu relatório final, caso queiram ver mais detalhes da nossa pesquisa. Mais uma vez, obrigada, até mais.